Muito boa noite, minha Paraíba, boa noite a todos, boa noite a todas. É com muito prazer que estamos em mais uma edição do nosso programa Norte Debate e vamos debater hoje direito, vamos debater sítios históricos, vamos debater a situação histórica do centro de João Pessoa. Vamos conversar com o doutor, o mestre Jean, que é advogado e é presidente também do Instituto que trabalha com essa área de proteção aos sítios históricos em toda a Paraíba. Eu e meu parceiro João Costa, boa noite. Prazer novamente nesse novo programa, nesse novo momento que estamos passando aí da política, esse momento difícil no Brasil todo, mas nós vamos aproveitar aqui para entender com o doutor em Direito como podemos melhorar esse país, principalmente nos sítios históricos, João. Olá, boa noite, João Pessoa, boa noite, Campina Grande, alô, Pombal, alô, Cajazeiras, alô, Catarina do Rocha. Estamos de volta. Alô, Guarabira, boa noite para os meus amigos aí em Guarabira. Estamos de volta. Fiquem ligados. Pois é, abraçar a todos e todas, em todas as cidades da Paraíba. João lembrou bem, cidades históricas, já que estão falando de histórico, Pombal, Patos, Cajazeiras, Souza, Guarabira, que está aqui, eu digo que é a campeã do Brejo Paraibana, a capital do Brejo, Araruna, você de Itacima, aquele abraço especial, muito obrigado. Doutor Jean, eu quero que o senhor dê o seu boa noite para o nosso telespectador, mas a gente já começa com a pergunta para o senhor. Esse assunto do Centro Histórico de João Pessoa, que é tanto comentado, tanto debatido, puxa para aqui, puxa para ali, as conversas, elas se encontram, se desencontram, tem solução, tem um remédio para resolver o problema da convivência com os sítios históricos e esse novo momento de urbanização dessa área que tem estado em decadência por muitos anos. Lembrando que, se a gente for observar do ponto de vista da legislação, essa discussão sobre patrimônio histórico, sobre preservação do patrimônio, vem desde a década de 30. Você tem uma ideia, em 1938, na gestão do presidente Getúlio Vargas, foi ele que criou toda uma legislação e foi que criou, à época, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que tinha por a maior preocupação em fazer uma preservação de todo o patrimônio material, os prédios históricos e tal, e o patrimônio imaterial, as festas, a cultura, né, dos estados. E desse pontapé para cá, muita coisa mudou. No caso, existe uma preocupação muito grande desses órgãos para a preservação do patrimônio e, na atualidade, nós conseguimos enxergar alguns avanços. Uma das coisas que a gente poderia destacar sobre a questão do centro histórico, mas falando agora da cidade de João Pessoa, é o chamado ICMS Patrimônio Histórico, que particularmente o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, que fica na rua do Barão do Abiaí, que é um prédio de 1955 e está no entorno de tombamento, tem que ser preservado, nós estamos concorrendo aí à reforma do prédio no valor de R$1 milhão, com o apoio da Energisa. E aí eu acho muito interessante porque a união da parceria é uma parceria público-privada, ou seja, a empresa ela entra com o valor da reforma, ela paga o valor cheio, não é? E todo um trâmite dentro da Secretaria de Cultura, todo o trâmite dentro do Patrimônio Histórico, e é um edital para isso, e aí o governo dá uma contrapartida, paga o valor total do valor da obra, numa renúncia fiscal através do ICMS. Isso é uma iniciativa muito interessante, que os proprietários de prédios no centro histórico, eles possam fazer as reformas dos seus prédios, as suas edificações, com o apoio da iniciativa privada e com o apoio do governo. Agora, um outro ponto importante, eu acho que a questão do centro histórico passa também para a questão da ocupação, seja a ocupação de moradias, mas principalmente a ocupação de comércio. Eu acho que o centro histórico, eu vejo muito claramente o processo de revitalização do centro histórico da nossa cidade, muito parecido com o que aconteceu em Salvador e muito parecido com iniciativas que estão tendo no próprio Rio de Janeiro para não ir a outros países e outros locais no mundo. Mas eu acho, por exemplo, no Rio de Janeiro, se você observar, houve uma preocupação muito grande, e aí pega a questão das Olimpíadas, de você ter uma revitalização daquele centro ali, pegando a Avenida Rio Branco, pegando ali a Rua do Ouvidor, o Largo da Carioca, pegando ali o Museu do Amanhã, ali aquela região ali da Praça 15. Então, é um processo de revitalização onde se defende muito uma ocupação desse centro, principalmente através de comércio, através de bares, através de restaurantes. Pra você ter uma ideia, no
tem um restaurante que lembra, o local lembra, guardado as proporções, muito aquela região do Hotel Globo, fica em Santa Teresa, um restaurante chamado Aprazível, que fica numa área histórica. E é um restaurante muito bonito, muito badalado, com a vista do rio. E aí também mostra essa pujança, né, dessa área histórica, que é possível você revitalizar, é possível você ocupar com responsabilidade, não é? E trazendo turistas, trazendo pessoas de fora. Existe um interesse muito grande, a minha esposa é do ramo imobiliário, ela recentemente, a Juliana Martins, ela teve numa feira com algumas empresas, alguns corretores aqui em Lisboa, uma feira internacional de imóveis. E uma coisa que me chamou muita atenção, o interesse dessas pessoas em investir no centro histórico. Isso chamou, ela sentiu muito na conversa, as pessoas muito interessadas, porque a gente fala muito de praia, fala muito de orla, fala muito, né? Mas as pessoas muito interessadas no centro histórico, quer dizer, as potencialidades do centro histórico. Então isso foi uma coisa que nos deixou muito felizes, e eu vejo claramente o centro histórico como a bola da vez aí do desenvolvimento da nossa cidade. O centro histórico ele passou por uma fase muito extensa aí digamos assim, de esvaziamento. Esse esvaziamento do centro histórico da cidade de João Pessoa não é um caso isolado, né? Todas as grandes cidades, Rio de Janeiro, o Recife, passam por esse processo, mas agora há uma preocupação de realmente voltar o olhar para essa região, que é uma região, eu digo aqui na cidade de João Pessoa, onde tudo começou, é o começo de tudo, né? Então, eu acho que nós temos, estou colocando um exemplo de ICMS Patrimônio Histórico, mas a gente pode citar outros exemplos aqui também. Professor, o senhor sente firmeza nas iniciativas governamentais? Porque durante as campanhas eleitorais, Salles, todos, né, apresentam aquele discurso bonito. Todos são românticos. Salvação do patrimônio histórico. Agora a gente percebe algumas iniciativas, com moradias, com a reforma do Palácio da Redenção, vão com algumas reformas, mas a coisa parece assim para inglês ver. O senhor sente firmeza que agora é para valer? Eu vejo o seguinte, o que é que eu vejo? Eu entendi sua colocação e aí sendo bem objetivo, bem sincero com os nossos telespectadores, com vocês. O que é que eu vejo muito? Veja, se você pegar o histórico dos governos e dos prefeitos aqui da cidade de João Pessoa, sem demérito a nenhum deles, você sente, e aí a gente diz isso porque o próprio Instituto Histórico, a gente tem esses levantamentos, né? Um governador que teve uma preocupação muito grande com o centro histórico foi Tarcísio Buriti, certo? E eu vou citar, e aí eu vou dizer a você por que eu vou citar um exemplo, cara. A revista Veja, em 1980, citou uma matéria extensa, sobre o centro histórico da cidade de João Pessoa. A questão foi a seguinte, estava tendo, à época, era um órgão federal, o DNR, um órgão federal, estava querendo fazer uma rodovia, uma coisa assim, passando pelo centro histórico. E a ideia era demolir, passar por cima do Hotel Globo. O que foi que o governo fez aqui? Rapidamente, através do IFAEP, fez um tombamento inclusive do próprio Hotel Globo. O Hotel Globo foi tombado em 1980. Fez um tombamento meio, aspas, às pressas, mas que para tentar preservar aquela região ali, Hotel Globo e tal. Que é espanhola. Né? Então, de lá para cá, o que é que a gente vem sentindo? Vem sentindo situações pontuais. O governo, tanto a prefeitura como o governo do estado, tem demonstrado, e aí eu sou também do conselheiro do IFAEP, tem demonstrado uma preocupação, digamos assim, de chamar a atenção, e aí, no caso, tem um comitê do Centro Histórico também, que é liderado por Afra Soares, um abraço para a Afra, que eu também faço parte. A gente tem sentido um olhar, vamos dizer assim, dos órgãos governamentais para o Centro Histórico. A gente tem batido muito em cima, muito, e a gente tem observado que essas iniciativas, que a gente não tem como realmente recuperar esse centro histórico, porque é muito complexo uma recuperação de um centro desse. Vou citar um exemplo para você. Nós temos uma questão do Porto do Capim, certo? Porto do Capim é uma área que tem ali pessoas que moram ali desde a década de 20, né, muita invasão e tal, que é uma situação, e você sabe que o Porto do Capim engloba o que ali? A alfândega, o prédio da antiga alfândega, o prédio
ali aquela região do próprio porto, ali o prédio da alfândega e tal. Então, ali até para você fazer uma intervenção, existem processos na justiça, aquela coisa toda, mas assim, eu vejo como uma semente está sendo plantada, agora cabe, aí vem a questão, cabe o seguinte, não adianta João Azevedo, Cícero Lucena, quer dizer, quem vier, os governos, se não tiver uma política, aí eu digo a você, uma política institucional, não é, de governo, aí a coisa realmente não vai para frente. Mas eu acho que as iniciativas, a gente sente que tem algumas iniciativas, inclusive uma iniciativa que eu acho muito interessante, não é, se você observar, aí pegando aquela região do Hotel Globo, se você observar até... Estou citando o Hotel Globo, posso citar os equipamentos aqui, mas citando o Hotel Globo, que eu acho aquele hotel muito emblemático para a história, para o centro histórico. Se você observar aquele hotel até, vamos colocar assim, até 10 anos atrás, ou ele era abandonado, ou ele... era um local que não tinha nenhum tipo... Subutilizado. Hoje você tem ali uma ocupação interessante daquele hotel. Já você começa a ver ali na Antenor Navarro o próprio Centro Cultural São Francisco, a gente sente do Centro Cultural São Francisco, apesar de não ter nada a ver com o governo, mas a gente tem uma preocupação, existe uma preocupação muito grande do governo. E eu vou citar um outro exemplo com uma coisa que não aparece. As instituições culturais do estado da Paraíba, e aí eu posso citar a minha instituição, o IHGP e o Centro Cultural São Francisco, nós estamos concorrendo a editais que são da Secretaria da Educação, onde a Secretaria ela injeta dinheiro nessas instituições com a contrapartida de você levar cada uma na sua expertise, educação para os alunos e tal, mas para manter essas instituições vivas. A Academia de Letras e tal, com uma observação bem interessante. Todos nós estamos no centro histórico. Porque só para o telespectador entender, nós temos duas grandes áreas de tombamento na cidade de João Pessoa. Até Porto do Capim, até a Visconde de Pelotas, é uma área de preservação do IFAM, onde é a Academia Paraibana de Letras, é o Centro Cultural, a Igreja de São Francisco. Da Visconde de Pelotas até a Praça da Independência, todos aqueles imóveis ali são tombados na área sob a jurisdição do IFAEP. Né? Então, por exemplo, o prédio do Instituto Histórico, que é de 1955, o prédio não é tombado, mas ele está dentro de uma área de grande preservação. Eu não posso mexer no prédio. Não posso. Para mexer tem que passar todo um processo. Só para você entender um fato, eu tenho um problema muito grande, que é um problema não só meu, mas um problema de todo mundo ali do centro, com pichação. Pichação. E tem um problema que, se você observar, houve uma época que aqui o largo ali, São Pedro Gonçalves, a igreja foi toda pichada. Né? Então isso é um problema que a gente enfrenta. E uma vez eu estava numa reunião no Instituto Histórico com a diretoria, eu disse, olha, eu não quero brigar com esse pessoal, eu quero tentar de uma certa forma fazer algo que a gente consiga conviver. Né? E aí eu lancei uma proposta da gente fazer, fazer um mural no Instituto de grafite. Né? Colocando personagem da história, enfim. E eu levei isso ao IFAEP. E não pode. Por quê? Porque é uma área de grande proteção. O grafite em 1950 não existia. Então, tem que pintar do mesmo jeito que está ali. E a gente já está, como eu falei, de um projeto aqui que um dos pontos é realmente colocar uma tinta ali que é anti-pichação. Tem prazo essa reforma? Oi? Tem prazo? Reforma do prédio? Sim. O que acontece? Falando do caso do Instituto Histórico, né? Nós fizemos uma reforma interna. Nós estamos concorrendo a esse ICMS Patrimônio Histórico. Saiu ontem um resultado, né? Resultado que nos colocou numa situação boa. O Estado da Paraíba está investindo nesse edital 15 milhões de reais, não é, de isenção fiscal. Nós estamos aí no 10º, estamos dentro. E aí, com o trâmite, eu acredito que a gente deve estar começando, se Deus quiser, ainda esse ano, essa reforma, que deve durar aí em torno de 3 a 4 meses. É uma reforma completa do prédio. Vamos investindo diretamente lá R$1 milhão, principalmente duas coisas que têm nos preocupado muito: acessibilidade, não é? Elevador, essa coisa toda, e principalmente prevenção de incêndio e a reforma realmente da parte elétrica. Eu vejo, João, que alguns estados
E aí é onde eu entro com o questionamento da vontade política. Alguns estados conseguem transformar seus sítios históricos em verdadeiras áreas nobres. E eu tenho um exemplo agora de Pernambuco, ali naquele porto, né, do centro de Pernambuco, centro de Recife. Centro de Recife. Eu passei recentemente no centro de Recife, à noite, João. Aqui está um negócio de louco, lindo, tudo bonito, a população presente, as pessoas explorando aquilo ali comercialmente e também como residência, as pessoas caminhando de bicicleta, outros de patins. Ficou revitalizado de verdade, ficou muito bonito. E eu vejo com preocupação, é isso que eu estou me referindo aqui, a Paraíba, essa vontade política realmente de transformar. Porque é simpático nisso, é romântico daquilo ali, mas, de verdade, o que a gente vai ter realmente de transformação? O que de sério será feito para que a gente garanta, por exemplo, a Rua do Cabaré, a Rua da Areia, né? Da Rua do Cabaré, o senhor lembra dessa história, doutor? Era a Rua do Cabaré. Tem várias ruas ali próximas, General Osório, aquela região toda do centro, descendo ali para a rodoviária, como o senhor falou, Porto do Capim, né? Aqueles sítios que estão ali próximo à rodoviária, que são equipamentos da antiga Cagepa, que era Sanacap, Santo de Brito, né, João? Tem tanta coisa bonita a ser vivida, a ser explorada aqui, e a gente vê com preocupação uma distância daquilo que é realmente, que tem que ser feito, né, João? Professor, a população precisa gostar do centro histórico? Porque a gente sente assim... Verdade, João. Né? Precisa gostar, precisa tomar posse. Precisa tomar posse, gostar. Porque a nossa cultura é praia. A população precisa disso, não, isso aqui é nosso. João, deixa eu te dar uma... Você tocou num ponto... Tá, João, aí, doutor. A população gosta ou ela é incentivada, ou ela é desmotivada, ou ela é retirada desse sentimento de proteção? Ela é empurrada a sair de perto. Deixa eu lhe contar, deixa eu fazer um histórico para você. Eu vou responder sua pergunta fazendo um histórico aqui. Em 1915, o principal e único hotel da cidade ficava na Viscondinha 1, chamada Hotel Globo, 1915. Hotel Globo, começou ali. Em 1929, ele passa ali para aquele prédio. Certo? Em meados de 35, década de 40, você já tem o principal hotel da cidade no Ponto Sem Réis, que é o Hotel Paraíba Palace. Em 1970, eu estou olhando aqui, o Hotel Tambaú. Veja que os hotéis, eles vão mudando, eles vão mudando de localização à medida que o eixo econômico e social da cidade vai mudando. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu dou aula, eu sou professor de Direito Constitucional e de Ciências Políticas, eu levo meus alunos para o Instituto Histórico para fazer uma aula lá. 90% nunca foram ao centro. 90% nunca foram ao centro. É a primeira vez, é um pessoal que mora aqui pela praia. Então, a área de socialização deles é Shopping Manaíra, é praia, é cinema, o telefone, ficam por aqui, não conhecem. E isso você tocou num ponto fundamental. É necessário que a população se envolva com esse centro histórico, ou seja, a população conheça esse centro histórico, esteja nesse centro histórico. E aí passa por uma questão da educação de patrimônio mesmo, você levar essas pessoas lá, as pessoas conhecerem esse centro, conhecer. Às vezes eu tenho um projeto que é andando de bike, né, Saúde com História, e uma vez eu achei interessante porque eu fico nesses monumentos gravando, né, e são milhares de visualizações, porque as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem, não conhecem esse nosso centro histórico, principalmente o jovem. Mas isso que você está falando é necessário, e isso passa para a questão de cultura, é necessário que você goste, que você esteja lá, que você vá, para que a coisa realmente floresça. Vai ter um aniversário agora de um amigo nosso da imprensa, é um aniversário de Chico Pinto. E ele vai fazer um aniversário no Pavilhão do Chá, que está fechado. Um local tão lindo, né, João? E é bonito, está preservado. Está preservado aquilo. Não é sujo, é limpinho. É, limpinho. Mas a prefeitura falta o dono, João.
os A tubos gente fala isso, né? Falta o dono. para alugar. Então, ninguém se interessa pelo arrendamento, porque a prefeitura bota uma taxa lá em cima. Muito obstáculo. E até hoje o pavilhão do chá está lá, reformado, uma praça bonita, mas fechado. Fechado. É isso que eu falo. Volta ao princípio da vontade política de transformação. O problema maior nosso aqui é esse comprometimento político, essa responsabilidade social, política dos nossos representantes, dos vereadores, dos deputados, de quem governa a cidade, etc. Eu vou para o intervalo, mas vou deixar uma pergunta para o senhor. Aqui pertinho nós temos a Fortaleza de Santa Catarina, lá em Cabedelo, que é outro sítio histórico fenomenal. O que tem sido feito para preservar aquilo e aquele sítio cumprir o seu papel na educação, na formação e também contar a história da Paraíba? O senhor me responde depois do intervalo. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços, você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa.
Voltamos e o papo continua com o Dr. Jean Patrício, que é doutor em Direito, é mestre dessa área de patrimônio histórico, e eu fiz uma pergunta antes do intervalo, que é exatamente sobre aquela situação de Cabedelo, a Fortaleza de Santa Catarina e Cabedelo. Ela cumpre seu papel, doutor, contando a história da Paraíba? Veja só, ali, primeiro, acho que a gente deve situar, né, o telespectador. A Fortaleza de Santa Catarina é um bem, né, material nosso, é um dos bens mais antigos que a gente tem tombado desde a década de 30. O imperador Dom Pedro II esteve ali em 1859, há registros disso. E a Fortaleza, ela precisa, é um bem, um patrimônio gigante, que precisa realmente ter um olhar mais acurado. Quem administra ali é uma fundação, né? A fundação leva aquilo ali com muita dificuldade, mas eu acho que ali realmente precisa de uma maior intervenção, inclusive do poder público, inclusive do próprio IPHAN. Não é? Apesar do IPHAN ser um bem tombado por IPHAN, mas eu acho que ali deveria haver uma articulação maior, inclusive para a captação de recursos para a preservação daquele excelente bem ali que nós temos, né, que é aquela fortaleza que vem aí desde a fundação da nossa cidade. Agora, professor, o senhor é do ramo imobiliário, nós já assistimos várias iniciativas, mas o IPTU do centro histórico parece uma coisa absurda. Os aluguéis são altos ou não? Ou porque a gente vê a Duque de Caxias, né, fechando, mas a impressão que passa é que são os aluguéis que são extorsivos. Isso acontece? Olha, o que eu vejo claramente sobre o centro histórico é o seguinte, são duas questões que a gente deve colocar. A primeira delas é o seguinte, existe e aí esse problema não vem de hoje, não é? Há uma mudança realmente do eixo social e do eixo econômico da cidade, do centro para a praia, certo? Essa migração é uma migração que vem, eu vou citar um exemplo para vocês, nós estávamos conversando aqui informalmente, você falando que na década de 70, você falando da importância do Hotel Globo na socialização dos jovens que você frequentavam, aquela coisa toda, isso na década de 78 e tal, 80. Mas hoje, se você pegar, por exemplo, os jovens hoje, quer dizer, essa geração, ela vai fazer uma festa, uma comemoração, ela vai fazer um evento, ela vai fazer onde ela faz? Quer dizer, ela vai socializar, ela vai num restaurante, não é, na praia. Então, eu vejo, não necessariamente a questão do valor, mas o que eu vejo é que você tem uma mudança cultural, né? Quer dizer, você tem uma mudança do eixo social e do eixo econômico. Qual é a lição, qual é a jogada? É a gente tentar, e aí entre os entes públicos, a sociedade, a gente puxar, entendeu? Essa socialização novamente para o centro. Aí como é que se faz isso? Com isenções, própria isenção de IPTU, a questão dos investimentos do ICMS, quer dizer, segurança pública, a questão de você colocar, por exemplo, restaurantes, você colocar, né, estacionamento. Então, tudo isso, né, eu vou citar um exemplo aqui para os seus telespectadores, uma coisa que me chama muita atenção. Quando a coisa é feita, quando você consegue fazer a coisa realmente com foco, a coisa anda. Eu moro no bairro dos Estados, tá certo? E eu gosto muito de pedalar, andar de bicicleta. A ideia, então eu estou ali na metade do centro, da metade e a praia. Eu muitas vezes prefiro ir ao centro. Para onde? Para a Lagoa. Eu vou até a Lagoa e fico ali e por dentro do centro ali, porque eu acho mais tranquilo e tal. Eu chego por volta de, vamos dizer assim, eu estou chegando ali por volta de 5h40, 6 horas eu já estou ali pela Lagoa. O que é que eu noto? Gente caminhando ali. Você encontra 6h30 e começa o movimento ali das pessoas nos ônibus muito cedo, do pessoal do comércio.
Aí você diz assim, por que as pessoas estão indo para ali? Porque, primeiro ponto, a questão de existe, tem uma guarda municipal ali, tem um posto da guarda de segurança, é um local limpo, não é? E de uma certa preservado, e de uma certa forma você enxerga ao seu redor vida. Pessoas transitando ali, o comércio, aquela região ali, aquele entorno ali dos ônibus, ali do anel externo que nós chamamos. Então, é esse o caminho do centro histórico, é você fazer essa ocupação com o comércio, entendeu? Manter isso vivo. Não é? Você colocar, por exemplo, uma das iniciativas que a gente está tendo muito é dos chamados museus e memoriais. Por exemplo, vai ser inaugurado agora o Museu do Estado, que era o antigo Palácio da Redenção. Uma das coisas que a gente sempre debateu muito é para a gente não cair numa concepção errônea de museu. Porque as pessoas acham que é o seguinte, museu é o seguinte, por exemplo, eu pego esse espaço aqui, nós estamos no estúdio, coloco um monte de documento e um monte de equipamentos. Isso é museu. Isso é um depósito. Um depósito arrumado. O museu, ele é vida. Aí você diz, vida como assim? Então, daquele museu, daquilo ali, você levar os alunos, você levar os estudantes, você levar a sociedade, você fazer curso, você fazer palestra, você tirar as pessoas dali. Como se você pegar, por exemplo, quando você vai no museu, vou citar um exemplo aqui, um museu que eu acho muito interessante no Rio de Janeiro, que é o Museu da República, que foi a sede do governo, onde Getúlio se suicidou, etc. Mas você vê ali constantemente muito estudante e uma preocupação do museu de fazer um curso, fazer uma oficina, fazer uma coisa, movimentando. E outra, tem um jardim, um entorno, tem um jardim enorme, o João conhece, tem um jardim ali, onde eles abrem, por exemplo, final de semana, né, para o pessoal piquenique, para o pessoal criança frequentar. Eu já levei até minha filha lá. Então, é isso, é vida, entendeu? Vida. O senhor lembra bem, porque o Palácio do Governo de São Luís do Maranhão, uma ala é museu, a outra ala é o governo do Estado. É a sede do... Você vai para o museu, você só pode entrar aqui à direita, porque aqui é o museu. Se você for à esquerda do palácio, é a administração. É a utilidade. E, professor, tem um ditado muito cruel sobre a lagoa, que as pessoas, o pessoense não vai à lagoa, as pessoas passam pela lagoa. Isso é verdade? As pessoas passam pela lagoa, não vão à lagoa. Pois é. Não, a lagoa, eu acho, ali, a questão do Parque Solon do Lucena, ali, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante ali, que eu tenho notado, inclusive era um problema que tinha ali muito grande, que é a questão do estacionamento, mas que o Cassino da Lagoa ali resolveu, né, do restaurante. Ali, não, o Cassino está aberto, está aberto. Que é um símbolo, né, daquilo foi revitalizado e tal, mudou o dono, mas aquilo ali eu acho que uma iniciativa que eu vejo ali, eu digo isso porque eu já levei minha filha lá algumas vezes, e sempre levo, uma iniciativa nos finais de semana de abrir aquele parque ali para as crianças, abrir para os vendedores. Uma outra coisa, essa questão de você manter aquele espaço ali de uma certa forma com vida, principalmente nos finais de semana. Agora, eu concordo, quer dizer, o pessoense, ele passa, quer dizer, ele não vive, digamos assim, o centro histórico, ele não vive a questão da lagoa. Em parte, sim. Agora, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que a gente deve realmente... Isso é um processo que não é João Azevedo, não é o Cícero Lucena, acho que é uma coisa que vai... É uma cultura que a gente vai criar. Como se você pegar, por exemplo, se você for na Europa, por exemplo, se for na Paris, existe uma cultura muito forte de você, por exemplo, você leva o museu lá, é uma coisa que você vai na Europa, todo mundo quer ir nas igrejas, todo mundo quer ir não é verdade? Mas aqui ainda a gente ainda está iniciando esse processo, mas eu acho que é uma coisa que tem como dar certo, sim. Principalmente a questão das igrejas também, viu? As igrejas são lindas. Eu, de vez em quando eu estou estressado, eu vou fazer terapia ali. Está aquela igreja católica, da General Zola, ali, antes da maçonaria, da Grande Loja. Aquela igreja é a coisa mais linda do mundo. De São Bento ali. Você senta ali, agora, contemplar a vida. Você falou na General Osório. Lá na General Osório, agora
tem um cinema. Vocês acreditam? De lado da General Osório? Tem um cinema? Tem um cinema. Mais acima já tem vários. A iniciativa privada. Não importa o que está rolando lá dentro. Não importa. Né? O que importa é que funcione. Não importa é que... Prédio belíssimos, tá? Né? Tem um prédio belíssimo. Aquele pavilhão do chá, sem esse puritanismo das pessoas querendo que as madames vão tomar chá lá, que elas não vão mesmo. Mas ali daria um excelente bar de entretenimento noturno em João Pessoa. Né? Agora falta isso, falta vontade política. Eu fico criticando a vontade política porque é nela que mora todos os males. Mas saindo aqui de João Pessoa, contextualizando outros sítios históricos, Pedra do Ingá, essa região está sendo bem protegida, está sendo bem conservada? Eu estive esse São João eu estive percorrendo alguns, é tudo perto. Eu estive em Campina Grande, depois eu fui a Bananeiras e estive ontem em Araruna, cidade que eu não conhecia. Estive com... Né? Não, eu não cheguei na Pedra da Boca, mas eu fui recebido pelo desembargador. Um grande abraço, desembargador. Eu não cheguei aí no... É um fenomenal, um investimento altíssimo. Tem ideia de recursos, João, ali? Eu não sei, mais de 20 milhões, né? Eu fui na Pedra da Boca, quer dizer, até a metade. É um negócio grandioso lá. Pois é, duas coisas que me chamam muita atenção. Primeiro, em Bananeiras, e aí volta aquela nossa conversa inicial. Qual é a solução para o centro histórico? Veja, você vê, o pessoal que está nos ouvindo de Bananeiras, o pessoal conhece muito bem, Bananeiras tem digamos assim, tem a praça, mas tem um centro, como fosse um centro históricozinho, né? Fica ali, onde fica ali, tem um hostel, tem enfim. Eu não consegui uma mesa, para me sentar ali. Uma efervescência naquele sentido. Agora, muito movimentado pela questão do quê? Questão do comércio, né? Comércio. E em Araruna, estive com o doutor Rogério Fialho lá com ele, em Araruna, eu fui recebido pelo secretário de Cultura, o Wellington, um grande abraço para ele, e eu observei que uma preocupação muito grande da Secretaria de Cultura, conversei muito sobre a questão de incentivos fiscais, lei Aldir Blanc, essa coisa toda, e o pessoal muito antenado também com essa questão da preservação. Inclusive, há um projeto lá deles, de reforma lá do patrimônio e tal. Então, eu senti isso muito vivo, muito fortemente em Araruna. Agora, os outros sítios históricos, aí você vai para Sousa, com o Vale dos Dinossauros, você vai para Pedra do Ingá, não é? na cidade de Ingá, Acauã, que esses equipamentos tombados pelo IFAM. Também, eu acho que a gente tem que também fazer uma análise também, que não é só também você tombar e fiscalizar, mas a gente tem que encontrar meios para recursos, né? Onde é que você consegue captar recursos para preservar esses bens? Eu acho que também é por aí. João, você que conhece bem a Paraíba, o que você elenca dessa região do sertão? Tem algum sítio histórico forte no sertão? Tem um sítio histórico, professor, muito importante. Fica numa cidadela que nem cidade é. Patos de Irerê. Patos de Irerê. Patos de Irerê. Total. É depois de Princesa. Hoje pertence ao município de São José de Princesa. E Patos de Irerê, tudo passou por lá. Cangaço. Era o spa de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Que Lampião barbarizava em Pernambuco. Ia para lá. Mas descansava em Patos de Irerê, na Paraíba. Está tudo preservado lá. Mesas, cadeiras, do tempo do cangaço. E também da revolta de Princesa. Sim. Mas tem lá uma parte do casarão abandonada. E Patos de Irerê é um distrito da maior importância para a história da Paraíba. Porque ali começou a revolta, ali
proporcionou o início da Revolução de 30, e é uma cidadela. Vai mais gente de Pernambuco, que desce de Triunfo, do que as pessoas da Paraíba. O senhor acredita? Agora... O senhor me responde depois, você faz um comentário depois do intervalo, é rapidinho, a gente já volta, eu vou para o intervalo. Daqui a pouco o doutor Gênio vai responder essa interferência do João Costa. E você que está em casa, continue sempre sintonizado, manda o nosso programa aí pelas redes sociais para os seus relacionamentos, seus amigos, porque patrimônio histórico é uma situação que depende de mim e de você. Você tem que fazer a sua parte também, cidadão. Vamos discutir essa matéria, discutir esse assunto com muito afinco. Eu volto já. Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta. Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bora, Paraíba! Bora! O governo investe mais de 54 milhões para o São João ser ainda mais arretado. E apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, realiza o Empreender Paraíba Junina e oferece suporte especial e profissionais para cuidar da saúde de todos os paraibanos. Bora, Paraíba! Curtir o São João! Governo da Paraíba. Vem pra cá, meu coração, no melhor São João da região. As melhores atrações nacionais e regionais. A festa começa com Safadão e Matheus e Cauã. E continua com Vitor Fernandes, Bel Marques, Xande Avião, Rafaela Santos, Pablo, Priscila Sena, Natanzinho Lima, Limão com Mel, Tarcísio do Acordeon, Iguinho e Luninha, Zé Vaqueiro e Dorgival Dantas. E tem muito mais atrações. É muito mais emoção, festa bonita. É coração, é São João, é Santa Rita. De 12 de junho a 6 de julho, viva o melhor São João da região. Prefeitura de Santa Rita, a gente faz o melhor São João. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da Alerta Sat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a Alerta Sat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6.000 alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime.
Continuamos com a entrevista com o doutor Jean Paulo, mestre em Direito, doutor em Direito também, historiador. E nós estamos aqui explorando o intelecto dele, eu e o João Costa, para que a gente possa compartilhar com você que está em casa, telespectador, dos mais longínquos lugares dessa Paraíba, essas informações, a gente possa também ajudar, contribuir com os sítios históricos da Paraíba. Pode falar, doutor. Antes de responder ao João Costa, eu estava me lembrando aqui, João, dessa questão de você falando da questão do pertencimento da cultura, da pessoa pertencer ao local. Eu estava me lembrando de um fato pitoresco, permita comentar com seus telespectadores, que aconteceu comigo em Brasília. Foi o seguinte, eu estava em Brasília, estudava lá, e aí eu estava perto do cemitério Campo da Esperança. E fui lá, um belo dia, cheguei lá e fui atendido por um rapaz. Eu disse, olha, eu gostaria que você me passasse uma informação onde fica o jazigo, o túmulo de Bernardo Sayão, que foi um dos maiores construtores ali de Brasília, que morreu num acidente em 1959. E ele olhou para mim e disse, eu vou olhar aqui no computador. Aí não saiu nada. Aí ele olhou para mim e disse, o senhor tem a data que ele faleceu? Eu disse, tenho. Aí disse, aí 1959. Aí ele disse, aí ele fez assim, não. Aqui é o seguinte, o sistema ele só tem cadastrado a partir de 1970. Mas a gente vai falar com a diretora, a gente vai falar com a pessoa responsável, que aí ela vai... Aí ele me levou lá, a moça muito atenciosa. Aí eu disse, olha, queria ver aqui o túmulo e tal. Ela olhou para mim e disse, qual é a data dele? Aí eu disse, tal, de 1959. Eu disse, não sou até equivocado, totalmente equivocado. A fundação da capital foi em 21 de abril de 1960. Nem existia a cidade, quanto mais o cemitério. Eu olhei para essa, mas minha senhora, eu tenho certeza do que eu estou lhe afirmando. Ele foi o primeiro sepultamento aqui, ele foi o desbravador Enfim, fui. E ele está na ala dos pioneiros. Tem uma ala... Brasília tem uma ala lá no cemitério que é o seguinte, até quem chegou lá até 1965 tem prioridade para se sepultar nessa ala dos pioneiros. Inclusive, Marco Maciel foi sepultado lá. E aí, lá para as tantas, com muita luta, eu cheguei lá. E o rapaz que me acompanhou ficou surpreso, não sabia, desconhecia por completo, não sabia da história, não sabia da importância da pessoa que estava ali. Eu disse, foi um homem que praticamente desbravou isso aqui. E eu estou colocando isso porque para você ver que é uma coisa, assim, um detalhe isso, uma coisa tão, né? Mas que demonstra muito essa questão da nossa cultura. Às vezes a gente não sabe nem, né? Mas, enfim, voltando agora, colocando a sua pergunta, esse local de Lampião tem uma história muito interessante, inclusive, né, uma história riquíssima, inclusive com o padre Cícero, inclusive aqui com o Nordeste, não conhecia essa sua informação, e é um ponto de atenção, inclusive, para nós do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, para desenvolver ações naquela região ali, principalmente na região de Princesa Isabel, que tem um memorial muito interessante ali sobre o Coronel José Pereira, e que nós temos o Palacete, e que nós temos uma ligação muito grande com o pessoal da Academia de Letras de Princesa Isabel e com o próprio Memorial José Pereira, através de seu filho. O senhor também é especialista em direito imobiliário. É um grande nicho de mercado, né? Porque João Pessoa vive um boom imobiliário. Tem uma conversa aí, umas informações que João Pessoa tem uma média de 11 mil imóveis disponíveis. Isso é verdade, assim, para alugar e vender. Esse boom imobiliário é real? O que é que nós estamos sentindo hoje muito no mercado imobiliário aqui de João Pessoa e nessa área do direito imobiliário? A gente tem observado um interesse muito forte de pessoas, principalmente de investidores, pessoas de fora. Principalmente pessoas da Europa e muito particularmente pessoal de Portugal. Muita gente de Portugal, muita gente de Lisboa tem tido interesse de investir
aqui na cidade de João Pessoa. Obviamente, para que esse investimento ele ocorra, a pessoa tem que ter todo um arcabouço jurídico aqui, porque ele é um estrangeiro, tem que ter toda uma situação regularizada aqui no país, no estado. Nós trabalhamos com isso, mas você tem realmente uma demanda, eu vejo claramente essa demanda muito forte, principalmente desse pessoal europeu e do pessoal de Portugal. Um outro dado importante também é que tem muita gente investindo aqui da cidade de Brasília. Muita gente tem muita gente. Eu digo isso com muita particularidade, porque eu estudei em Brasília, é uma coincidência, eu estudei na UNB, tenho muitos amigos lá, na Universidade de Brasília, e uma coisa que, nas conversas que a gente tem tido, tenho amigos na Academia Brasiliense de Letras e tal, o pessoal com uma vontade muito grande de vir para cá. O pessoal são funcionários públicos que querem vir aqui para a cidade. Agora, é uma área que vem crescendo muito. Eu vejo claramente, vai ter um investimento que vem desde a época de Tarcísio Buriti, ali daquela questão Costa do Sol, né? Eu acho que aquela região também é uma região que tem muito a crescer. E você tem muitos imóveis realmente aqui na cidade disponíveis, e principalmente nessa questão relacionada às pessoas investindo muito. Eu vou citar um exemplo para você, um exemplo claro, para o telespectador entender. Vamos imaginar que você tenha, vamos lá, 2 milhões de reais, certo? E você mora em São Paulo. Então, 2 milhões de reais, mora em São Paulo. Quando você está lá em São Paulo, aí você diz, eu quero comprar um imóvel lá. Quando você faz uma comparação, muitas vezes, com a cidade de João Pessoa, o que você poderia comprar, por exemplo, 1 ou 2, você consegue comprar aqui 3, um exemplo. Então, você ganha 1. Então, as pessoas começam... Eu não estou falando não necessariamente que a pessoa vai morar, mas a pessoa vai investir. Então, e aí entra muito essa questão, que existe uma discussão até no STJ, uma decisão de 2023, dessas plataformas virtuais de aluguel, como o Booking e como o Airbnb, que o pessoal muitas vezes quer ter um flat, um imóvel ali muito para alugar, para investir, não é? Mas isso tem sido uma tônica na cidade de João Pessoa muito forte. O mercado imobiliário vem crescendo muito. O Hotel Tambaú é um símbolo, né, dessa expansão da cidade para a região das praias. E eu acredito que, eu falei agora há pouco, o centro histórico está na bola da vez aí desses investimentos, principalmente do pessoal da Europa e de Portugal. João, já que ele falou do Hotel Tambaú, mudar o nome do Hotel Tambaú seria um prejuízo ao patrimônio histórico do estado da Paraíba? Não, eu acho que tem que deixar o nome, tem que manter o hotel, manter o nome. Eu acho que deve manter. Eu acho que é aquela história, a gente preservar o nome, preserva a história, preserva a memória do hotel. O Hotel Tambaú, as pessoas focam muito, obviamente, nas belezas naturais e na estrutura do hotel. Mas esse hotel, ele tem uma coisa que pouca gente sabe. Em 1972, o presidente Juscelino Kubitschek esteve hospedado nele. E houve um problema à época, ele não pôde ir para o Clube Cabo Branco e tal. Mas, enfim, ele escreveu uma carta. Ele escreveu essa carta, você acha na internet. Ele escreveu uma carta ao arquiteto Sérgio Bernardes. A carta é uma declaração de amor à cidade de João Pessoa e ao hotel. Ele faz rasgado. Ele disse que nunca tinha visto um hotel numa beleza natural, num envolvimento tão grande como ele tinha visto no Hotel Tambaú. Então, onde é que eu quero chegar? O hotel, ele tem um peso turístico, tem um peso das belezas naturais, tem, mas existe um peso também, ele se confunde, esse nome Hotel Tambaú se confunde com a história da cidade, né? Com a história do desenvolvimento da cidade. O hotel da década de 70, começou no governo de João Agripino e Hernando Sátrio, o governo de João Agripino, depois o governo de Hernando Sátrio. Agora, assim, voltando à questão imobiliária, tem sido uma cilada a convivência nesses condomínios de luxo? É difícil de convivência? É problemático para quem cuida do direito imobiliário, a gestão de condomínios? Bem complicada. Um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado, João Costa, é exatamente nessa questão de... Porque, veja só, você tem, vamos imaginar assim, a situação
a seguinte situação: você tem um condomínio, tem um prédio. Hoje você tem muito esses aluguéis, que são esses aluguéis que nós chamamos por plataforma virtual. Por exemplo, você é morador de um prédio X, você está habitando aquele imóvel, você está ali, você tem uma história com o imóvel, você vive lá. Mas você sabe que essas plataformas como o Airbnb, e como o Booking, por exemplo, você sabe que ali é um rodízio. Então você não sabe quem entra, quem sai, quem vai, quem vem, quem não é. Isso tem sido um problema grave, sério, para os O que é que aconteceu? Isso gerou um problema tão sério que o Superior Tribunal de Justiça emitiu, através de um recurso especial, de um RESP, emitiu uma decisão, que é um parâmetro muito interessante, isso em 2023, que tentando limitar, não é que, veja, para deixar claro, não é que o Superior Tribunal de Justiça, através do recurso especial do RESP, não é que ele tenha acabado com essas plataformas, como o Booking, a ideia não é essa, mas ele tentou meio que fazer um controle em cima disso, através de quê? Das convenções de condomínio. Hoje, um condomínio ele tem que ter para você ter essa prática no prédio, no condomínio, você tem que ter dentro da convenção coletiva dos moradores. Os moradores têm que realmente dar o aval para que você possa fazer o serviço. Porque isso tem gerado muito problema. Muito problema mesmo. Estamos já com o horário nosso estourado, João. O papo é bom, flui bem. Quando a coisa é inteligente, o povo gosta. Eu tenho certeza que atendemos suas expectativas. Mas tanto eu como o João ficamos ainda carentes de muitas informações e perguntas e vamos tomar a liberdade de chamá-lo novamente num outro programa para que o Dr. Jean possa nos municiar dessas informações. O programa fica por aqui. A gente agradece de coração a todos vocês pelo carinho da audiência. João, papo bom, né, João? Papo bom, um abraço e até a próxima terça. Então, até a próxima terça-feira com mais um programa especial para você. Fique com Deus. Até mais. Valeu, doutor. Obrigado, um grande abraço. Obrigado. 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 Tchau, tchau.